programa de hoje nós vamos entrevistar um jornalista, um ex-confinado em campo de concentração nazista. Este homem que sofreu, que viveu, que conviveu com muito sofrimento. Ele vai historiar para nós, vai nos dizer o que realmente é um campo de concentração e o que é toda esta guerra, guerra fria, guerra santa, a guerra que infelicita e que traz tanto de sabores à população do mundo inteiro. Ben Abraham, é uma satisfação tê-lo aqui no nosso programa. E nós gostaríamos que o senhor inicialmente nos dissesse o que é um campo de concentração. Minha satisfação está junto com o senhor, como povo de Campina Grande. Para explicar o que é campo de concentração, demoraria horas e horas para explicar. É um suplício, um inferno, uma coisa que não há explicações dos sofrimentos, das torturas sofridas neste campo, da maldade humana que sem precedentes da história da humanidade, quanto às pessoas consideradas pela nefasta teoria racista nazista como pertencentes às raças inferiores eram condenadas à morte sem discriminação da idade ou de sexo. Quanto crianças pequenas eram conduzidas às câmaras de gás junto com suas mães, com pessoas velhas, com doentes, com inválidos que não podiam executar trabalho escravos. E estes que foram considerados aptos para executar trabalhos escravos e com miseráveis rações, nas condições subhumanas, estavam executando este trabalho para os alemães e quando não podiam mais trabalhar, quando não tinham mais condições físicas para executar o trabalho, eram também condenadas à morte. Mas eu perguntaria, como se deu o seu confinamento em campo de concentração, o senhor ainda quase criança? E eu tinha 14 anos quando a guerra começou. O meu confinamento se deu por único motivo só, que sou judeu. Porque a teoria de Hitler, ela avisava as raças inferiores, não somente os judeus, também os ciganos, os negros. Por sorte não aconteceu nada aos negros, porque não tem negros na Europa. Mas nos campos de concentração, além de 6 milhões de judeus que foram exterminados numas formas mais brutais, também morreram 500 mil ciganos, 3 milhões de russos, 1 milhão de poloneses e meio milhão das outras nacionalidades. Eu lhe perguntaria, quem foi o anjo da morte? O anjo da morte, o Mengele foi, chamaram o Mengele o anjo da morte. Ele executava experiências com cobaias humanas, principalmente com crianças e para fins militares no campo de Auschwitz, responsável pelos 400 mil mortos. O anjo da morte, o Mengele, quando eu cheguei a Auschwitz junto com minha mãe, ele só mexendo com o dedão, à esquerda, à direita, enviava as pessoas ou para câmaras de gás ou para trabalhos forçados. Naquela hora, separei-me da minha mãe. Ela foi enviada por Mengele à câmara de gás e eu a trabalhos forçados. Como sobrevivi, só Deus que sabe. Eu lhe perguntaria, esse anjo da morte, o Mengele, ele ainda continua vivo? Recentemente, inclusive, a televisão brasileira dava a conhecer ao mundo inteiro a existência de restos mortais deste homem que supõe-se ser o Mengele, o anjo da morte. Não, esse homem que foi enterrado aqui em Embu, em São Paulo, não é Mengele. Não é Mengele até o ponto que até presente nem as autoridades alemãs, nem as autoridades de Israel e nem oficialmente as autoridades americanas reconheceram que tratava-se do Mengele. Está tudo ainda em estudos e, para mim, provavelmente não se trata do Mengele. Vamos falar sobre questões judaicas? Bom, nós voltaremos logo após os nossos comerciais. Vamos falar. Nós estamos de volta com a entrevista com o jornalista Ben Abraham e nós vamos falar sobre as questões judaicas. Inicialmente, nós gostaríamos de saber dele como é que ele vê a situação política e intelectual da comunidade judaica do Brasil. Olha, o Brasil é um país tolerante, um país maravilhoso, com seu povo bondoso. E aqui não existe uma questão judaica
que traz problema para nós judeus. A gente vive em liberdade como todos os povos que integram esta grande família brasileira. E a vida judaica, como em todos os lugares. Nós temos grandes agremiações judaicas em São Paulo, no Rio de Janeiro, pouquinho menos em Porto Alegre, em Curitiba, em Belo Horizonte. E espalhados algumas famílias no interior do Brasil. E a vida judaica, cada por exemplo, nas grandes feriados, nas grandes festas, a gente se reúne, a gente reza, a gente continua com suas tradições judaicas, tradições milenares, e uma vida normal, como qualquer povo. Somos 100% integrados na comunidade brasileira, contribuindo, trabalhando ombro a ombro com todos os imigrantes, os filhos de imigrantes e brasileiros para a construção e para o bem-estar desta grande nação que é o Brasil. E eu lhe perguntaria, o nazismo estará de volta? Recentemente, a comunidade judaica mundial tem sido alvo, ainda bem recente, de ações como a profanação de cemitérios israelitas. Na França, ocorrido bem recente. Isso significa dizer que o nazismo está de volta na Europa? O nazismo tenta voltar em evidência. Por enquanto, não é uma coisa assim muito preocupante, apesar que a gente precisa tomar muito cuidado também. É uma pequena parte, uma parte insignificante dos nazistas da velha guarda, que estão com nostalgia dos tempos do nazismo, e dos alguns jovens aventureiros que procuram sair em evidência através desses atos bárbaros, está voltando um pouquinho, não vou dizer em evidência, mas efetuando os atos bárbaros ou atos desumanos, como profanação dos túmulos, etc. Mas a gente precisa, não somente os judeus, porque o nazismo não foi perigo para judeus, como a gente mostrou, como foi demonstrado, mais que 50 milhões de pessoas morreram durante a Segunda Grande Guerra. O nazismo é perigo para o mundo inteiro e, portanto, todo mundo precisa ser prevenido o que pode acontecer quando um homem como Hitler chegasse ao poder, quando o partido nazista tomasse outra vez os rumos da uma nação. O senhor falou em Hitler e nós perguntaríamos, quem foi Hitler realmente? Hitler foi um indivíduo, uma pessoa, um pintor frustrado que conseguiu, através da sua oratória, através da sua genialidade em organização, dominar uma nação mais civilizada do mundo, que era a Alemanha, conseguindo que todo o povo seguiu cegamente, obedecendo às suas ordens até a sua própria desgraça. É uma maldade, uma pessoa assim que a gente, não sei, surgiu, fez mal que fez, morreram pessoas que morreram. Isso que foi Hitler, e uma infelicidade para o mundo inteiro. Vamos falar sobre um pouco de política internacional. Caiu o Muro da Vergonha. Alemanha unificada. Qual a significação histórica e política deste fato para a comunidade judaica? Eu acho que a comunidade judaica não deve se preocupar com a caída do Muro de Berlim. A Alemanha foi reunificada. Quem deve se preocupar é o mundo inteiro. Porque, como foi demonstrado, as últimas três grandes guerras, em 1870, em 1914 e 1939, foram provocadas pelos alemães. Reunificada a Alemanha significa que mais cedo ou mais tarde vai um foco para uma nova guerra mundial, uma guerra em grandes proporções. Os alemães nunca não ficam engolindo o fato que uma grande parte do seu território, legítimo território alemão, foi entregue à Polônia pelo Stalin em troca dos territórios poloneses anexados para a Rússia. Quem deve se preocupar com isso é o mundo inteiro. Agora a história vai demonstrar até que ponto isso pode acontecer. O senhor falou em guerra. O mundo encontra-se diante de uma ameaça. Chama-se Saddam Hussein. O governo de Israel não tem pronunciado sobre o fato. Teme Israel a deflagração de uma guerra santa, unindo árabes à fé islâmica?
Essa resposta o senhor nos vai dar logo após os nossos comerciais. E nós dizíamos, antes dos nossos comerciais, que o mundo inteiro encontra-se diante de uma ameaça. Essa ameaça chama-se Saddam Hussein. O governo de Israel não tem se pronunciado sobre o fato. Teme Israel a deflagração de uma guerra santa, unindo árabes de fé islâmica? Esta foi a pergunta que nós deixávamos no ar. Ben Abra, jornalista conceituado, homem vivido, homem experiente, vai nos dizer o que acha desta pergunta. Saddam Hussein é praticamente um novo Hitler. Está fazendo chantagem com o mundo inteiro através do petróleo, através de ameaças que vai explodir as jazidas de petróleo, que mais ou menos 72% dessas jazidas encontram-se no Oriente Médio. Logicamente, Israel teme a guerra, como qualquer povo que deseja paz teme qualquer guerra. A gente quer viver em paz, mas também, através das guerras que foram impostas a Israel pelos países árabes, não desfrutou esta paz até hoje em dia. Israel teme a guerra, não gostaria da guerra, mas também, em caso de necessidade, acredito que o desfecho destas guerras pode ser como foram todas as guerras iniciadas pelos países árabes, pelo seu ódio contra o Estado de Israel. Eu gostaria, aqui, através desta reportagem, fazer um apelo, não somente para os judeus, os árabes, para o mundo inteiro, que chega de guerras, chega de matanças. Eu que tanto sofri, que tanto presenciei desgraças, tanto injustiças, etc. O mundo é bonito, o mundo pode viver em paz. E nós, todos os homens, todos os seres humanos, temos o mesmo direito de viver em paz. Para que guerras? Para que matanças? Tudo pode ser resolvido pacificamente, só com boa vontade de todos os povos da Terra, deixando ao lado interesses políticos, deixando ao lado interesses econômicos. Vamos viver em paz, vamos deixar estas matanças. Leva um absurdo que aconteceu, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. Os inimigos de ontem, como os japoneses e americanos e os alemães, hoje são os maiores aliados. Os amigos aliados da guerra, como foram russos e americanos e ingleses, desencadearam uma guerra fria que quase conduzia a uma guerra quente. E os 50 milhões de mortos? Quem pergunta a eles como é e por que é? Em troca de que eles deram suas vidas, eles caíram. E outros milhões de inválidos, órfãos, etc. O mundo é bonito, o mundo é bom para todos. Vamos contribuir para que seja paz e reine paz entre todos os povos e todas as nações de boa vontade. Ben Abra, durante milênios os judeus buscam a pátria. Hoje negam a pátria ao povo palestino. Queremos, portanto, uma opinião sobre a questão palestina. Olha, depois do Holocausto, quando o mundo ainda tinha pouquinho de consciência, concedeu, através da Assembleia Geral da ONU, sob a presidência do grande brasileiro Oswaldo Aranha, a Palestina, a partilha da Palestina, que é uma parte ínfima praticamente da toda a Palestina, que foi retalhada pelos ingleses após a Primeira Guerra Mundial. O júbilo dos judeus era enorme naquela época. Todavia, quando tinha ainda não se com a proclamação da independência, assinada pelo Ben-Gurion no dia 14 de maio de 1948, 5 exércitos árabes, por terra, mar e ar, atacaram o Estado de Israel para aniquilar o Estado judeu e jogar os judeus ao mar. Os judeus se defenderam. Aconteceu um milagre que ninguém não sabia explicar e venceram esta guerra, passando a ofensiva e conquistando alguns territórios. É bom saber e esclarecer que Israel, os territórios ocupados por Israel, não são em consequência da guerra de conquista desencadeada por Israel. Estão em consequência de uma guerra desencadeada pelos países árabes, defendendo seus judeus, cuja única culpa foi que venceram estas guerras passando de defensiva a ofensiva. A questão é muito delicada.
mas o tempo, eu acho, vai resolver o problema. Precisa somente uma boa vontade de todas as partes envolvidas e das potências mundiais que praticamente têm em suas mãos os destinos do mundo. Porque nós vamos dar a sequência, quer dizer, quando ele parou. Jornalista Benabra, nós queremos apresentar os nossos agradecimentos pela entrevista que o senhor nos concede, para este espaço para pregar a paz, o fim da guerra, o fim da luta entre os povos. E nós queremos colocar os nossos microfones à sua disposição. Eu quero, através do seu programa, desse programa, agradecer ao povo brasileiro pela acolhida que ele deu a mim e aos outros sobreviventes da guerra que chegaram aqui, acharam uma nova pátria, acharam um país maravilhoso, um povo bondoso que os acolheu de braços abertos, um povo que não conhece a guerra, um povo que está alheio a todas as desgraças ocorridas na longínqua Europa. Agradeço e estou fazendo mais um apelo. Eu sei que uma andorinha só não faz verão. Entretanto, um apelo ao mundo inteiro, a todos os povos de boa vontade, que reine doravante paz na face da terra, sem guerras, sem matanças e sem desgraças. O mundo é limpo, o mundo é lindo, o mundo tem recursos inesgotáveis, uns recursos que podem dar para todos viver em paz, sem fome das crianças, sem doenças, sem miséria do terceiro mundo, e com a compreensão de todos, e todos podem, que todos desta forma contribuam, que reine a paz e amor entre todos os povos. Obrigado. Benabra nasceu em 1924. Nasceu na cidade polonesa de Lodz. Seus estudos foram interrompidos em 1939 pela Segunda Guerra Mundial. Durante os 5 anos e meio que se seguiram, foi confinado pelos nazistas no gueto de Lodz e, posteriormente, em vários campos de concentração, onde perdeu todos os seus familiares. Salvando-se por milagre, levou a... Hoje nós vamos bater um papo com o escritor e jornalista Benabra, um dos mais assíduos frequentadores das telas de Mosaico. Cada vez que ele dá suas voltas pelo mundo, e não são poucas, ele traz para nós suas reportagens e seus interessantes pontos de vista. Benabra esteve desta vez em Cuba, onde ele fez vários contatos e gravou um vídeo. Benabra, o que o senhor viu em Cuba? Como está a situação? Como é a vida lá? A vida em Cuba é lastimável, praticamente para todos, fora os graduados do governo. Um socialismo perfeito que iguala todo mundo, porque todo mundo que passa fome lá. Tudo é racionado, comida, gás, luz, etc. O povo é alimentado com propaganda, tem medo de falar, tem medo de expressar a sua insatisfação, porque os métodos adotados pelo Fidel Castro não diferem muito dos métodos adotados por Stalin, como seu KGB, ou de Hitler, adotado pela Gestapo, que tem muitos denunciantes, mas na atual situação, que rompeu desde o início com os Estados Unidos e com o mundo livre, e a atual situação econômica da União Soviética, que não pode dar nada praticamente agora para ele, porque sozinha não tem, e com o fim da Guerra Fria, que não há mais necessidade, tanto necessidade de ter sua base nas Antilhas, a situação dele, praticamente, de Cuba, é muito triste. Existe comunidade judaica lá? Não existe comunidade judaica. Eu tinha oportunidade de participar no culto religioso, mas desde o início, quando cheguei lá, eu fiz questão, não abordar nenhum ponto
nem fazer nenhuma pergunta política ou de outra maneira que pode comprometer os seus integrantes. Eu somente me limitei para saber como é a vida judaica nesse país. Antes da guerra moravam lá mais ou menos 15 mil pessoas em relativa prosperidade. Agora tem lá mais ou menos 500 judeus e destes só poucos que ficam seguindo as tradições porque não tem rabino. A sinagoga imponente que ainda foi construída na época antes da Revolução, e destes 500, poucos que frequentam uma sinagoga, mas quanto foi conseguido pelo presidente da comunidade judaica, Dr. José Miller, ele conseguiu com o governo, que o governo dá uma ajuda, uma coisinha lá para fazer um kiddush, que praticamente também já juntou mais pessoas por exemplo, para participar nesse kiddush, para poder comer esta rala sopa de peixe, uma sardinha, etc. É lastimável a situação, mas judeus não são perseguidos, não há antissemitismo, não há discriminação contra os judeus. Eles passam fome, todo mundo passa fome. Brit Milat são feitas, em caso que alguém deseja, no hospital, sem assistência do rabino. Bar mitzvahs, praticamente não há bar mitzvahs, por causa que a maioria dos meninos não está circuncisada. E gente praticamente vendo como eles estão seguindo as tradições, como estão rezando com toda esta devoção, a gente sente orgulho de ser judeu e sabe por que o nosso povo sobreviveu tantos sofrimentos durante milênios da diáspora. Ben Abraham, uma pergunta. O senhor falou em culto religioso, mas existe liberdade religiosa em Cuba? E não existe uma lei que não permite a liberdade religiosa. E como eu presenciei em outros países socialistas, justinho lá, tem a frequência das sinagogas e a frequência, por exemplo, das igrejas, porque tinha a oportunidade de ficar na igreja e presenciar um culto religioso na igreja católica também. A frequência é muito boa, com a participação dos jovens. Muito obrigada, Ben Abraham. E neste momento... Vamos lá, né? O jornalista, escritor e comentarista internacional judeu Ben Abraham está no Brasil desde 55. Ele já viveu a experiência de uma guerra na própria pele. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele ficou confinado em vários campos de concentração. Entre eles, Auschwitz, no sul da Polônia, onde perdeu todos os familiares mais próximos. O autor de Holocausto, o Massacre de 6 milhões, fica a maior parte do dia acompanhando as últimas informações da guerra pela televisão. Hoje pela manhã, ele falou com um dos primos dele que mora em Tel Aviv. Existe uma certa pressão às cidades de Daran e Riyadh, capturados em território iraquiano. Um deles se identifica como Jeffrey Taz, um major que foi derrubado por um míssil terra-ar quando tentava atacar uma refinaria perto de Bagdá. O desrespeito à Convenção de Genebra, que proíbe o uso de prisioneiros de guerra com fins de propaganda, continuou na TV iraquiana com o depoimento do capitão Harry Michael Roberts. O piloto aparece afirmando ter sido derrubado antes de atingir o seu alvo. Entrevistado na Arábia Saudita pela emissora americana CNN, o major Scott Hill afirmou hoje que se Saddam Hussein pretende assustar o pessoal da Força Aérea com a ameaça de transformar seus prisioneiros em escudos humanos, o líder iraquiano vai ficar desapontado. Sobre a validade da Convenção de Genebra. Em mais de um século de existência, esta convenção quase nunca foi respeitada. Os direitos dos prisioneiros de guerra são estabelecidos pela Convenção de Genebra, que já foi aperfeiçoada 4 vezes desde que entrou em vigor em 1865.
Entre outras coisas, ela estabelece que prisioneiros não podem ser torturados, humilhados, nem expostos à curiosidade pública, independente de raça, cor ou religião. Mas a história mostra que poucas vezes a convenção foi respeitada. Os exemplos mais recentes são a Segunda Guerra Mundial e o Vietnã. Os alemães executaram milhares de prisioneiros de guerra nos campos de concentração nazista e os americanos, prisioneiros dos Vietcongs, foram expostos a todo tipo de maus tratos e humilhações nas aldeias bombardeadas. Na Guerra do Golfo Pérsico, pelo menos 5 normas já foram violadas por Saddam Hussein. Ele impôs condições, afirmando que a convenção só vale para o número de soldados que as forças aliadas admitir como prisioneiros. Também obrigou os prisioneiros a darem declarações contra o país deles. As imagens deixam evidente que isso foi conseguido através de tortura. Os prisioneiros também foram expostos à curiosidade pública e agora são tratados como reféns. Saddam Hussein promete transformá-los em escudos contra o inimigo. A professora de Direito Internacional, Elizabeth Meirelles, acha difícil prever o que pode acontecer a esses prisioneiros. Nada impede que amanhã ele, numa reviravolta, até num ato de marketing internacional, né, venha demonstrar como ele é bonzinho, cumprindo plenamente as normas da Convenção de Genebra, permitindo acesso de comitês das forças aliadas, enfim, ou da própria Cruz Vermelha, para ver como esses prisioneiros estão sendo tratados. Com ele é tudo muito inesperado. O escritor polonês Ben Abraham, que viveu 5 anos no campo de concentração de Auschwitz, viu muitos prisioneiros de guerra serem enforcados, fuzilados e mortos em câmaras de gás durante a Segunda Guerra. Ele diz que numa guerra é impossível fazer com que os direitos sejam respeitados. A guerra libera os instintos animais que são dentro do homem. Que falar agora da Convenção de Genebra, falar do humanitarismo, nenhuma guerra não é humana, uma guerra não é humanitária. Como você pode exigir que as regras da Convenção de Genebra vão ser respeitadas? O ex-pracinha Guilhermino Andrade de Moraes não precisou ver o horror dos campos de concentração para odiar a guerra. Enviado ao fronte como combatente da Força Expedicionária Brasileira, ele esteve prisioneiro dos alemães durante 5 meses na Segunda Guerra. Não chegou a sofrer maus tratos físicos, mas passou fome, viu outros prisioneiros serem fuzilados e sentiu a morte de perto. Eles puseram a gente encostado no muro lá, posição no sentido, e ele com, acho que tinha uns 5, todo com a fuzil embalado pro lado, o dedo no gatilho, pro nosso lado, assim, só esperando ordem para a tira, né? E nesse momento, o que o senhor sentiu? Bom, nós quisemos, eu fechei os olhos assim, fiquei pensando, eu falei, agora é o fim. Com a simplicidade de quem saiu da roça para a guerra, seu Guilhermino diz que para um prisioneiro tudo pode acontecer. É assim que ele vê o conflito no Golfo Pérsico. É triste. Isso é uma coisa que não devia existir nunca na vida. Nunca no mundo devia existir isso aí. Guerra é só para louco mesmo. Tá? É isso aí. O Jornal da Cultura termina aqui, mas nós poderemos voltar a qualquer momento com novas informações sobre a guerra. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Provocando.